Muito bem, meu povo! Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui comigo, William da Cruz, o seu professor de língua portuguesa e redação. Sejam bem-vindos ao canal Português com William. E nesta aula nós estaremos dando continuação ao nosso curso gratuito de ortografia. E sabe o que queremos estudar? Sabe o que? Sabe o que? Exatamente aquilo que te deixa com muita dúvida, que é o uso dos porquês. Exatamente. As expressões, chamadas de expressões iguais, né? Expressões também problemáticas, já que nós temos 4 tipos de porquê e temos que entender o uso de cada um deles. Fechado? Então, olha só, sem mais delongas, vem comigo na tela, tá aí para você, já estou pequenininho aí na sua tela. E olha só, antes da gente começar, quero pedir que você se inscreva no canal, aperte aí esse botãozinho pretinho aqui ó, abaixo da tela, só apertar, não vai fazer nada, vai doer. Aperte, assim que você apertar vai subir uma telinha, uma abinha com os sininhos, você vai ativar o sininho também. Para que ativar o sino? Para que quando tiver uma aula nova aqui no canal, uma aula novinha como essa, você receba a notificação no seu celular, beleza? Show de bola? E também aperte o... já falei, né? Deixa o like, aperte o sininho, deixa o like. Fechou, Brasil? Por quê, por quê e por quê? São as nossas expressões. E aí, olha só, existe uma forma mais simples de entender o uso? Existe, tá? Não é padrão, mas existe. Qual é a forma, professor? A posição do porquê. Então vamos lá. Nós temos 4 tipos: o porquê com acento e o porquê sem acento, o porquê junto e o porquê separado. Então o porquê sem acento e separado é um porquê para a frase interrogativa, para perguntas, para interrogação. E qual é a posição? Você vai usar ele no início e meio da frase. Fechou? Frase interrogativa, perguntinha, direta ou indireta. Qual é a pergunta direta quando tem o sinal de pontuação da interrogação no final? E quando não é, e quando é indireta? Quando não tem o sinal, beleza? Só que a posição é no início e no meio. O porquê junto e sem acento é uma conjunção, é um conectivo que liga orações, tudo bem? Esse aqui também segue o mesmo princípio, ó. Ele pode ser posicionado no início e meio da frase. Já o porquê separado e com acento, isso aqui é mais simples ainda. Ele vai ser usado só no fim. Então ele vai ser usado só no fim de frase. Fácil isso aqui, né? Porque com acento chapeuzinho ali nele, separado, fim de frase, fim de frase. Se tiver uma questão que esteja com o porquê com acento no início ou no meio, tá errado, já que o acento só vai para a vogal E no final, tá? E o porquê junto e com acento, esse aqui ele pode ser usado em qualquer posição, ó. Qualquer posição. Fechou? Da palavra. Então, uma forma de você descobrir ali, uma forma de te ajudar a entender o uso dos porquês. Agora, vamos para, de fato, entender um pouquinho das regras. Vamos lá. Primeiro, o porquê separado e sem acento para frase interrogativa, como eu expliquei, e ele pode ser usado no início ou no meio da frase, tá? Perguntas, ele é interrogativo, então perguntas diretas, como eu falei, que lá no finalzinho da frase vai ter o ponto de interrogação, ou indiretas que não possuem o ponto de interrogação, tudo bem? Agora, como eu faço para saber se é esse porquê mesmo que eu tenho que usar? Eu vou substituir ele por outra palavra, outras palavras. Eu posso substituir por qual razão, ou então por qual motivo. Então veja o exemplo, ó. Por que você não veio ontem? Por qual razão você não veio ontem? Ou por qual motivo você não veio ontem? Percebeu? Então tá aqui, ó, início de frase, frase interrogativa direta, já que tem o ponto de exclamação. E nosso segundo exemplo, ele no meio ali da frase, gostaria de saber por que ele
faltou, tá? Então, ó, pergunta indireta, já que nós não temos aqui o ponto de interrogação em si, um ponto final. Pegou a ideia? Então vamos para frente. Qual é a dica? Se puder substituir por qual motivo ou por qual razão, porquê separado e sem acento. Fechado? Vamos lá para a segunda versão do porquê, que é a conjunção. Porquê junto e sem acento. Início ou meio de frase, beleza? Só a noção, só para você ter ideia do posicionamento ali já vai te ajudar bastante. Então, ó, o porquê ele pode ser usado em respostas explicativas, ou seja, para explicações ou para frase. Quando ele for exercer a função de explicação, ele será uma conjunção explicativa, coordenada explicativa. Quando ele exercer a função de causa, será uma conjunção subordinada, beleza? Adverbial subordinada, né? De causa. E aí, segue a mesma ideia da substituição. Tem o valor de pois, tem o valor de já que, tem o valor de uma vez que, então pode ser usado, tá? Olha aí na frase. Eu não entreguei o projeto porque não acabei a tempo. Aqui é uma explicação. Professor, e essa vírgula aí, ela se torna facultativa, tá? Mas tem a noção de que quando o porquê estiver precedido de vírgula, ele será uma explicação, tudo bem? E o porquê, quando ele não estiver precedido de vírgula, e trazer uma ideia de causa, ó. Não fui à escola, por qual causa ou por qual motivo? Estava doente. Fechado? Então, o porquê exercendo aí a função ou de explicação ou a função de causa. Vou colocar até aqui para você, ó. O porquê ela é uma conjunção, tudo bem? Nós usamos muito isso na construção frasal e é cobrado também, cobrado muito isso, cobrado muito, né, o porquê como conjunção em concurso público, em questões. Aí eu coloquei uma dica aqui, ó, se puder ser substituído por pois, já que e uma vez que, então use a conjunção porque aí. Claro que você vai analisar a relação das orações aí, tá? Relação de causa, relação de explicação. E aí você vai classificar direitinho. Fechou, Brasil? Porque separado e com o acento. Esse porquê aqui, como eu expliquei, ele só será usado no final de frase, no fim da sentença, tudo bem? Então tá aqui, opa, risquei foi tudo. Então tá aqui a dica do posicionamento. Então só no final de frase. Professor, há possibilidade dele não ficar só no final? Não, sabe por quê? Por que ele usa esse chapéuzinho aí, que é o circunflexo? Porque ele tem dois motivos. O primeiro motivo é para se diferenciar do porquê sem acento. Tudo bem? Aquele que vem no início e no meio. Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo é que ele se torna um monossílabo tônico. Que, ó, por quê? Tá vendo? Ele é forte, que, então ele é um monossílabo, uma sílaba só, mais fortona, e aí ele deve receber acento porque termina com vogal, que é o ezinho. Fechado? Então, ó, frases, perguntas, frases interrogativas, como eu expliquei. Pode ser direta ou indireta. Quando é direto, professor? Sinal de interrogação no final, beleza? Sinal de pontuação de interrogação aqui, ó. E quando ele é indireto, não vai ter a interrogação. Você não me falou nada, por quê? Isso acontece, mas não sei por quê. Aí você fala assim, poxa, professor, eu já vi algumas sentenças com uma vírgula aqui, ó. Posso colocar? Pode. Essa vírgula ela vai ser posta aqui justamente para dar uma ênfase, aquela pausa de ênfase, ó. Você não falou nada, por quê? Sacaram? Beleza? Qual é a dica? Sempre no final da sentença, ou seja, sempre no final de frase. Fechado isso aí? Opa, vamos para o nosso último agora, o porquê junto e com acento. Esse aqui, ele vai ser um nome. O que é o nome quando eu falo nome? Ele é vai exercer a função de um substantivo, que é um nome. Tá ligado? É a mesma coisa de motivo. Fechou? Beleza pura? Então, ó, qualquer posição na frase esse porquê pode aparecer, já que ele é um substantivo. Normalmente ele vai ser precedido, normalmente não, sempre. Ele vai ter um especificador antes dele. Pode ser um artigo, tudo bem? O, né? Um pronome ou outro determinante. E aí você pode fazer aquela substituição com outros nomes, como nós fizemos nos outros porquês. Pode substituir por um motivo, razão ou causa. Deu a ideia, o sentido de motivo, razão ou causa? Então esse aí é um porquê substantivado ou
exerce função de substantivo, tá? Ninguém explicou o porquê da confusão, ninguém explicou o motivo da confusão. Veja que eu coloquei aqui sublinhado esse hoje justamente para você perceber que é o determinante, tudo bem? Que é o artigo aqui, ó. Não sei o porquê de tanto choro. A mesma coisa. Agora olha como é que muda aqui os dois determinantes. Eu vou dar dois porquês de não falar com ele. Veja que dois é numeral, também serve como um determinante. Não há nenhum porquê de não irmos à festa. Ó, esse nenhum aqui, ó, pronome indefinido, também determinando o porquê, ele exercendo a função de substantivo ou qual motivo. Dica, dica, dica. Pode ser substituído por o motivo, então use o porquê junto e com chapéu. Fechou, meu povo? Então tá aí, ó, o básico que funciona. Se você já pegar esse básico, já pegar a ideia dessa matéria aqui, que é o uso dos porquês, com certeza você já vai estar na frente dos seus dos seus oponentes aí, né? Dos seus concorrentes no concurso público. Fechou, Brasil? Então é isso, mais uma dica aí para você, mais uma aula importantíssima. E eu peço que você gostou da aula, gostou? Então inscreva-se no canal, deixe o seu joinha aí, que é muito importante para o professor William, e ative o sininho para receber notificações de aula como essa de hoje. Fechou? Até a próxima aula, um grande abraço.